RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Aldous Huxley, nesta distopia futurista, descreve um cenário onde a tecnologia impera numa sociedade que valoriza e se rege por uma felicidade superficial. E nós vamos refletir sobre isso e acerca do objetivo pelo qual o autor desta distopia escreveu tal coisa. E para isso, eu tenho comigo a Inês Gaspar, que com certeza tu te lembras de ouvir em episódios anteriores, e relembro que a Inês é criadora. Ela trabalha com dança e teatro e também é uma das vozes e faz parte da produção do Mulheres de Esperança. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Inês, é sempre bom ter-te aqui de volta, ainda por cima para falar de um livro que foste tu que me indicaste. E deixa-me começar por dizer que tu acertaste na mousse, porque eu gostei muito do livro. Não só porque eu gosto de distopias, mas porque esta foi uma que eu gostei muito. Ao início, eu fiquei com a sensação assim, esta distopia está muito parecida com 1984, mas foge totalmente disso. Mas eu agora quero saber de ti. Eu quero saber quais é que foram as tuas primeiras impressões sobre esta leitura e também quero saber por que motivo então é que tu me indicaste o livro. Então, olá, já agora, né? Começar por te cumprimentar, é sempre um prazer estar de volta, estar aqui contigo. Na verdade, eu não li o 1984. Eu vim ao conhecimento deste livro porque andava a fazer pesquisas para um trabalho na escola. Eu tinha que encontrar algo que servisse de base para um género não é um género, é mesmo uma semana de debates que são promovidos lá na escola, no âmbito da Semana da Filosofia, e eu queria ter algo de base para lançar as conversas. E pensei, há de haver livros interessantes que abordam aquilo que estamos a querer trabalhar este ano. E nas pesquisas vim ao encontro deste livro e o título pareceu-me interessante e antes de o ver, fui ver assim uns comentários sobre o livro e pensei, deve ser mesmo isto. E mergulhei, pronto, na história. Então, quando eu te recomendei o livro, foi após ter ouvido um programa que tu tens onde falavas de 1984, falavas falavam assim das distopias, na verdade, e eu lembrei-me, eu conheço um que aqui está. Vou recomendar à Ana porque ela garantidamente vai gostar. Pronto, e então foi assim. Eu acho que eu não quero estar aqui a cair em erro, mas eu já não lembro qual era o nome do convidado, mas eu sei quem era, recordo-me da cara, e foi o primeiro episódio porque ele falou das distopias assim no geral e foi ele que indicou, Sim. inclusive. Então, Sim. alinhas comigo em aprofundar mais o tema agora? Sim, sendo que a minha visão vai ser sempre a visão de quem trabalhou isso de uma forma muito específica, não é só E é de um isso que leitor, precisamos. é diferente, se calhar é diferente da tua, né? O que é bom que assim ainda agrega mais. Olha, nós temos aqui, neste contexto, engenharia de ponta, temos pessoas controladas e manipuladas, até na sua existência, para serem felizes o tempo todo e desfrutando dos prazeres em todos os sentidos. Então, aqui o que imperava era os desejos acima de tudo e a felicidade acima de tudo. Mas com algumas perdas daquilo que nós reconhecemos como importante para o ser humano, que no caso vai desde a família, a arte, ao conhecimento, a religião, essa sensação de pertença, no fundo. Para que tudo isto seja então estagnado, nós estamos num contexto em que basta tomar umas doses de soma e alcança-se uma felicidade plena que todas essas coisas são consideradas inúteis. Qual é que tu pensas que foi a ideia que o autor quis trazer para ser aplicado nos nossos dias ao criar uma sociedade assim? Olha,
uma das coisas que eu noto, e olha, e aconselho-te então um outro, que é a segunda parte disto, que é do Aldous Huxley, foi escrito uma série de anos depois, é uma leitura mais difícil e complicada, que é O Regresso ao Admirável Mundo Novo. É toda uma análise que o próprio faz, muito, muito tempo depois, sobre o que o levou a escrever o livro, o que ele antevia, né? Porque ele foi um bocado um visionário, e a situação atual quando ele começou a escrever esta reflexão. E isso é muito interessante. Só que é mais complicado essa leitura porque fala muito sobre política e sociedade, né? Do tempo. Portanto, é mais denso. Eu, muito sinceramente, noto aqui, e vou dizer que foi aquilo que me chocou e que me despertou para a ligação com os tempos de hoje, que é, ao início, tu quase que és tentado a concordar com o diretor, porque de facto uma sociedade bem organizada, esta coisa da ordem, estás a perceber? Se as pessoas existirem na quantidade certa, para as funções certas, nós não temos os pobres, os desajustados socialmente, ainda que nós saibamos que isto é um bocado bizarro. Há ali uma tentação de tu dizeres, era tão bom que pudesse ser assim. Realmente, se a coisa pudesse ser organizada de acordo com as necessidades, então isto não funcionava tudo tão melhor. E então há aqui uma sedução que surge em que quase que há aqui uma leve tentação de pensar, pá, realmente, estamos a fazer tudo ao contrário. O problema é que depois nós vamos vendo e vamos avançando e vamos percebendo, não, que tudo foi realmente bem feito e esta tentativa louca de controlar tudo e todas as coisas, como se fôssemos um Deus supremo, não funciona nem vai funcionar bem nunca. Nunca. Ponto final, parágrafo. E esta foi a minha primeira impressão ao início. E que me assustou a mim enquanto pessoa e ao mesmo tempo outra questão. Eu reparei que nós reagimos assim a tudo. Não é nós. A sociedade tem este discurso com tudo. Eles apresentam-nos sempre o lado bom, incrível. Como, por exemplo, olha, este ano, na Semana da Filosofia, falou-se muito da IA. E eu vi, e foi na altura do Web Summit, então eu vi palestras e coisas e mais coisas, fiz imensa pesquisa sobre IA. E há dois polos, não é? Nós temos aqui aqueles que são já muito doomsday, não é? Estamos perto do fim porque isto é sinal de que está tudo louco, mas depois há aqueles, pá, que vêm com um discurso um bocadinho aqui admirável mundo novo, estás a ver? Que te vendem uma perspectiva de uma nova sociedade e tal. E, opa, isto é assustador. Porque tudo nos é vendido assim, seja em termos da medicina, seja em termos da evolução tecnológica, até do armamento, vêm com coisas que é muito melhor, menos pessoas irão morrer. E curiosamente, eu lembro de estudar a história e na época dos reis, eles debatiam só soldados contra soldados frente a frente. Estou a perceber como é que a gente, e os civis parece que cada vez continuam a morrer mais, pá, não sei, fico confusa, não é? Mas é-nos sempre apresentado tudo assim, por um mundo melhor. Esta frase do por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. E isto é assustador porque nós temos mesmo nós, sociedade, temos esta tendência. E então, sim, esta foi a minha primeira impressão. É impressionante essa urgência. Tu mencionaste aqui duas coisas que me fez pensar muito, principalmente quando nós adaptamos para o nosso olhar sobre a vida, que é aquilo que nos foi dado a partir da nossa identidade em Deus, que nós sabemos disso, tanto o meu como o teu. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque tu falaste de uma questão que foi, nós desejamos muito essa ordem, desejamos ser os que controlam essa ordem, como se nós fôssemos um Deus supremo. Então aqui já está bem explícito o nosso orgulho,
Que foi o nosso problema desde o início, querer ser como Deus. E nós não temos a capacidade de fazer isso, por sendo falhos ilimitados, estragamos tudo. E depois, tu mencionaste aqui outra coisa que também me chamou muita atenção, que é o facto de nós sermos facilmente seduzidos por aquilo que nós achamos que é um mundo melhor, sendo que quando fomos inseridos nele, já o encontramos devastado e não encontramos solução alguma em nós mesmos. Por isso, a pergunta que eu te faço agora é. Aliás, nem é pergunta, precisamos falar urgentemente então do selvagem, porque ele é Sim. este que faz tipo o contraponto que obriga esta gente toda a olhar para aquilo que falta realmente neste mundo, que é totalmente fantasioso, funciona bem, mas a partir das doses certas sempre. E Uhum. eu quero que tu me fales um bocadinho quem é esta figura, até para os nossos ouvintes ficarem a saber, quem é esta figura que tanto conhece, porque ele tem muito conhecimento, não daquele que se esperava deste admirável mundo novo, e ele sente muito, ele vê muito, e quando ele vê muito daquilo que se passa nesse mundo, assusta-se, porque eles preferem ficar dormentes e não questionar nada. Para ti, o que é que o selvagem então representa? Não só para ti, mas também para a nossa sociedade. Tu achas que é uma ameaça? Não, eu acho que o selvagem, é muito importante e nós tendemos, enquanto sociedade, a fazer a mesma coisa que ali no livro está descrito, que é tentar silenciar, comprar o selvagem de várias maneiras para o silenciar, tentar trazê-lo primeiro para o nosso lado. Pois arranjamos de tentar silenciar à força. Só que é extremamente importante. E eu acho curioso o facto de ele ter dado este nome, o nome de selvagem. Porque dá a sensação de que tudo evoluiu, menos tu. E às vezes eu tenho a sensação que este é um dos. Voltamos ao mesmo que estavas a dizer há bocado, não é? Esta nossa sede de sermos mais e sermos mais e sermos mais. Quem preserva determinados valores e princípios que são imutáveis para si, não é? É considerado como arcaico. E qualquer dia também já começamos a ter o à vontade de chamar selvagem, porque não evoluiu, não é? Não aceitou evoluir. E isto é muito, muito perigoso. E eles são importantes, estas vozes são importantes, são cada vez mais importantes para, para trazer aqui uma certa consciência humana. Ele é o único que preserva o lado inteiramente humano, não é? Porque tu seres, pronto, os outros pré-fabricados, sociedade, né, que ele já não é propriamente humano como nós entendemos, mas é muito curioso que o autor não priva completamente as pessoas, mesmo sendo criadas daquela forma, não as priva quase que de uma alma, porque eles sentem necessidade de algo mais. E é isto que eu acho interessantíssimo, não ter sido retirado do livro. Mesmo aquelas pessoas que foram manipuladas, condicionadas, tal e qual faz-me lembrar muito, eles até falam na questão do Pavlov, condicionadas para estímulo-resposta, reagirem sempre daquela maneira, ainda assim, há nelas uma necessidade de algo mais. Há o lado humano da essência que nos torna pessoas, não que se consegue silenciar. Por mais somas que eles tomassem, vem sempre ao de cima. E o selvagem lembra-nos esse lugar, de onde vimos na nossa essência. Aquilo que não pode mudar, aquilo que terá que ser para sempre parte de nós. Então, muito grave é, e eu vou-te dizer, eu não quero ter aqui um discurso muito negativista e muito terrível, mas às vezes dou por mim a pensar que estamos a caminhar para agir da mesma maneira, para silenciar os selvagens que ainda permanecem. E isto é muito complicado, é grave, eu não queria usar esta palavra, mas é verdade, é grave.
É grave e bem grave. Tanto que, quando eu estava a ler o livro, quando aparece, epá, eu espero não me estar a enganar no nome. Eu não tenho aqui o livro à minha beira, mas espero não me estar a enganar no nome. O Bernard, que era o tal que veio com, com uma dosagem na hora que foi programado a mais, e então por isso é que eles olhavam ele como estranho. Eu lembro-me que Sim. eu estava a ver estava a ler o livro e eu estava a pensar assim: talvez ele vá ser aqui um ponto de salvação. Na minha cabeça já estava assim, tipo, a pensar: ele vai Ah, ser o que está dentro do sistema e vai revolucionar isto tudo. Era um vendido igual. também Acabou por ser tivesse, um, também passei por isso, acabou sim. por ser um vendido igual. E quando começa a ter aquela ascensão, a ser reconhecido, lá está, por causa desse estudo, quando eles vão até onde o selvagem estava, trazem o selvagem e começa a ser então reconhecido nessa pesquisa e não sei o que mais, que depois vê-se ele a desmoronar. Eu pensei assim: epá, é um vendido. E nós acabamos por fazer o mesmo. Basta um bocadinho de reconhecimento, um pouquinho de poder e um pouquinho de chapadinhas nas costas, porque estamos a fazer um bom trabalho, e a gente entra no sistema que ainda há pouco tempo nós duvidávamos, fazíamos Uhum. perguntas e epá, estávamos ali a um passo assim muito leve de dizer as coisas como elas são. Tu também tiveste essa impressão? Aconteceu-me exatamente a mesma coisa com esse personagem. Exatamente a mesma. E é muito interessante isso que tu falas, porque ah, tu há bocado, logo no início, falavas de elementos importantíssimos, da questão da família e tudo mais, da pertença. E a verdade é que todos nós, isto é das tais coisas humanas e básicas, o sentimento de pertença é uma necessidade básica e de aceitação, não é? Ora, ele sempre se viu um bocadinho à margem, né? Porque aquilo não batia ali muito certo e por isso ele questionava, porque foram tocar em algo era muito sensível nele, estás a perceber? É porque ele foi comprado exatamente pelo ponto que era sensível nele, estás a ver? Porque ele queria era ser, no fundo, ele sentia-se sempre à parte. Eu acho que quando tu começas depois, olhas para trás e vais ver outra vez as perguntas que ele fazia essas perguntas porque ele não encaixava. Porque se calhar se ele encaixasse, entendes o que eu estou a querer dizer? Então, este é um dos perigos que nós, enquanto pessoas, temos que ter sempre muito consciente. Quais é que são os nossos pontos fortes, mas os nossos ângulos mortos? Percebes? Os nossos pontos de vulnerabilidade. Porque é por aí que nós nos deixamos seduzir e enganar. E depois era como tu dizias, um bocadinho mais daqui, um bocadinho mais de reconhecimento, uma promoção. Há pessoas que nem precisam de promoção, nem precisam de dinheiro, basta somente o reconhecimento verbal, não é? Há outros que o seu ponto será outras coisas, e então nós precisamos mesmo de fazer uma análise consciente e a nós próprios. Mas lá está. Eu acredito que também ninguém consegue, por isso é que eu gosto do termo ângulos mortos, porque ninguém consegue ver esses ângulos sozinho. No carro eles são mortos, tu não os vês pelo espelho, tu precisas de facto de outras pessoas. E aquela sociedade estava organizada para não haver essas outras pessoas, não é? Convenhamos. Portanto, é outro dos alertas que me ficaram. E eu, com muita pena, tenho que dizer que nós precisamos terminar. E eu não podia deixar-te Oh, ir já? embora. Já viste isto, mas nós ainda um dia havemos de vencer. Os nossos ouvintes vão se juntar a nós. Vamos fazer um motim. Vai virar tudo selvagem, no bom sentido. Exato. Mas eu não te queria deixar ir embora sem falar algo que se vá diretamente à nossa fé. Porque Uhum. tanto tu como eu somos cristãos. E a pergunta que eu te faço é: qual é que é o soma? Essa substância que nós inventamos para nós mesmos, que nos tem regido e nos deixado dormentes para as mudanças constantes que precisam acontecer em nós, obviamente, e até mesmo dar-nos a coragem dos questionamentos que nós devemos fazer.
que é que estamos Olha, a querer evitar? eu tenho aqui duas perspectivas. Uma é enquanto ser humano, pessoa comum, independentemente da crença ou não, que até foi essa a conclusão que os miúdos que trabalharam comigo esta peça chegaram, e concordámos todos nisto, que o soma da sociedade hoje em dia, pá, é o telemóvel, são as redes, é este instantâneo que nos deixa dormentes. E já se consegue comprovar o quão mau isso é. Para nós cristãos também há um soma. A acrescentar a este, temos mais um, que é, na minha ótica, posso estar errada, não, eu estou a dizer a minha visão pessoal. Epá, é a religiosidade, a norma. Porque enquanto nós ficamos aqui confortáveis, mas eu faço isto, eu cumpro com aquilo, eu não sei o quê, estou tranquila, a minha consciência está bem, vou-me deitar, quão boa pessoa eu sou, quão impecável. Ai, desculpa, não te vou deixar ir embora. Agora desenvolve mais. Não, não, os nossos ouvintes é que não ouviram, porque eu normalmente desligo sempre o microfone quando o entrevistado está a falar, por uma questão de bom senso. Mas agora eu não te posso deixar ir embora. Eu não posso, porque enquanto tu estavas a dar essa resposta e sacaste a religiosidade, eu comecei a bater palmas efusivamente. E agora eu gostaria que tu pudesses desenvolver um pouquinho mais e também incentivar-nos não só a ler este livro com a perspectiva certa, mas também a deixar esses somas que nós criamos para nós mesmos para não acabarmos como aquela sociedade totalmente dormentes. Então, quando eu estava a falar em religiosidade, é no sentido do rito e das normas, sabes? Quando nós nos preocupamos, pomos no centro, nem é preocupamos, é pomos no centro, porque as normas são importantes, não digo que não, elas são essenciais e a Bíblia tem muita norma. Portanto, cristão que não se ocupe com normas e que seja demasiado liberal também não está certo. Mas se o centro que rege a nossa vida é o simples cumprimento de normas, como se fosse uma checklist, e não a relação com Cristo, que é uma relação que é aquela que nos vai mostrar ângelos mortos. É aquela que faz com que a Bíblia não seja o ler uma série de normas para eu fazer check, 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 mas que vai-me espelhar quem realmente eu sou e vai-me deixar desconfortável. Esta é a diferença entre aquilo que eu considero religiosidade e relação, vida com Cristo, em que eu todos os dias sou confrontada com qualquer coisa que me faz dizer, ai Senhor, perdoa-me. Percebes? Manter um coração quebrantado, um coração ensinável, porque enquanto eu só vivo da checklist, está ótimo, eu não preciso nem ninguém tem direito de me apontar o dedo, porque eu cumpro as coisas todas. E às vezes, se calhar, nem o Senhor nós permitimos que nos aponte o dedo, porque nós chegamos lá e dizemos, mas eu sou tão boa, eu faço isto, eu faço aquilo. Então é isto que eu acho que é o... E não nos aprofundamos. Então é sobre isto que eu falo, quando digo que é a religiosidade o nosso soma, mantém-nos ali mornos, percebes? E acho que isso é um perigo, especialmente nos dias que correm. Estar morno é estar em cima do muro. Estar em cima do muro, né? Já não estás certo. E é um perigo para mim, para ti, nós todos os dias temos que nos lembrar uns aos outros, mesmo, uns aos outros, de qual é que deve ser a nossa posição. Então, eu acho que este livro é realmente muito interessante para todas as pessoas lerem. Nos Estados Unidos, em algumas escolas este é obrigatório, noutras é o 1984, curiosamente. São livros obrigatórios. É importante nós começarmos a pensar, a analisar o mundo à nossa volta, e eu acho que é mesmo interessante nós, porque como é uma história com muita ficção, mas uma ficção tão bem montada, que eu acredito que não é difícil nós identificarmos-nos ali, por incrível que pareça.
Às vezes nós temos a sensação de que as coisas têm que ser muito próximas da nossa realidade na forma para nós nos identificarmos, mas eu acho que ali nós conseguimos realmente nos identificar por causa de ser tão diferente, não é? Os nossos complexos interiores não são ativados logo à primeira. Então eu consigo ver um pouco de mim enquanto pessoa e um pouco de nós, sociedade. Então é mesmo importante, porque é terrível, mas eu acho que nós estamos a caminhar para alguma loucura, não é? Para alguma loucura daquela que está lá escrita. Então é importante, enquanto é tempo, percebermos o caminho que estamos a fazer, questionarmos e percebermos também o que é que somos chamados a fazer. E este alerta é tanto para cristãos como para não cristãos, para pessoas, seres humanos, que se preocupam uns com os outros. O Entre Linhas contou com a participação especial de Inês Gaspar e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.